Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática básica para você tentar resolver junto comigo. Qual que é o valor dessa expressão? Uma expressão numérica, gente. Temos aqui 12 ao quadrado menos 2, abre parênteses, 25 mais 44, fecha parênteses. Você consegue resolver essa expressão numérica? Não é difícil, faça com calma, tente resolver e deixe nos comentários qual que é seu palpite. Se você for novo, não se esqueça de se inscrever, é muito importante, tá bom? Eu trago vídeo todos os dias para vocês. E curta esse vídeo porque vai me ajudar bastante. Então deixa o like aí para fortalecer o meu trabalho. Agora vamos resolver essa questão. Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o parênteses, gente. Eu já vou dizendo direto para vocês, sem enrolação, que a primeira coisa que a gente resolve em uma expressão numérica são os parênteses. Caso eles apareçam, né? Se não tivesse, a gente não precisaria fazer. Mas como aqui tem parênteses, a gente resolve tudo que está dentro dele primeiro. Então, vamos ter que fazer essa adição aqui primeiro, ó, 25 mais 44. E não é difícil fazer 25 mais 44. Eu posso, inclusive, montar a continha para vocês verem como que faz. Olha lá. 5 mais 4, ou 4 mais 5 dá 9, 4 mais 2 dá 6. 69 é o resultado. Então, todo o restante que está fora que eu vou manter e depois vou colocar o resultado dos parênteses. Então, vai ficar aqui 12 ao quadrado menos 2 vezes 69. Muito bem, agora temos aqui uma atualização da nossa expressão, que não é muito difícil. Agora ficou, na verdade, mais fácil do que a anterior. A gente tem aqui potenciação, subtração e multiplicação. O que eu devo fazer primeiro? A primeira coisa, a maior prioridade aqui está na potenciação. Então, a gente deve resolver primeiro essa potência 12 ao quadrado, para depois resolver essa multiplicação e lá na frente só resolver essa subtração. Então, vamos começar a resolver esse 12 ao quadrado, que é aqui um 12 com expoente 2, ou 12 elevado à segunda potência. Por definição, gente, 12 ao quadrado é 12 vezes 12. O número que está embaixo, chamado de base, ele repete em uma multiplicação a quantidade de vezes que está no expoente. Então, 12 vezes 12. E aqui a gente consegue também montar a continha. Caso você tenha dificuldade, gente, não tenha vergonha, não tenha medo e monte a continha para fazer. É melhor que chutar de cabeça e errar, tá bom? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. Então, se a gente somar tudo aqui, 4 e 1. 12 ao quadrado, então é 144. É um quadrado perfeito, muita gente já sabe de cabeça, mas para quem não sabe, ó, não tenha medo. Monte a continha e você vai conseguir resolver. Então agora no lugar do 12 ao quadrado eu vou colocar 144. 1, 4, 4. E agora eu vou colocar a subtração também para a gente poder agora decidir qual operação devemos fazer. Como eu já disse para vocês, a multiplicação precede a subtração. Então, a gente tem que resolver esse 2 vezes 69. E 2 vezes 69, olha lá, 69 vezes 2. Hoje eu estou abrindo todas as contas com vocês, tá? Para poder te ajudar, caso você tenha dúvidas. Fica 8, vai 1. 2 vezes 6 dá 12, com 1, 138. 138, então vai ficar 144. Menos 138. Excelente. Agora a gente tem que resolver essa nossa subtração. Vamos montar também, tá? 144 menos 138. Olha que legal. A gente vai pegar isso aqui e vai emprestar, vai ficar 3 aqui, e aqui fica 14. 14 menos 8, 8 com mais 2 fica 10, com mais 4, então fica 6. 3 com nada, 3, 0, 0. Então, o resultado da nossa questão é igual a 6. Muito bem. 6 é o resultado dessa nossa questão e agora a gente tem que descobrir qual valor aqui representa para a gente esse número 6, tá bom? Muito bem. Começando pelo 4 ao cubo, que é a nossa primeira opção. Então, eu te convido a vir aqui comigo, depois de ter resolvido essa expressão, a descobrir aqui essas novas operações, esses novos desafios que estão aparecendo por aqui. Se você já conhece algum deles, já manda ver, encontra o resultado e verifica se é igual a 6. Caso você não consiga, eu vou explicar cada uma delas para você aprender também, tá bom?
Começando da potenciação, a gente acabou de ter uma revisãozinha aqui de potenciação, a gente vai aplicar a mesma ideia no 4 elevado à terceira potência, famoso 4 ao cubo. Então a gente vai fazer o seguinte, o número que está embaixo é um número que se repete, então vai ser 4 aqui multiplicado por 4, multiplicado por 4, e eu paro por aqui porque são exatamente 3 fatores. Ó, esse número aqui, chamado de expoente, vai nos dizer que são exatamente 3 fatores número 4. Agora é só fazer a conta. Gente, 4 vezes 4 é igual a 16, 16 vezes 4 é igual a 64. Dessa vez não vou fazer a continha, mas se você precisar, monte aí 16 vezes 4 que você vai conseguir encontrar, beleza? Não é a nossa resposta, mas aqui conhecemos e revisamos a potenciação. Então, todas as operações aqui têm a sua importância para poder revisar, para poder aprender, beleza? A segunda operação, pessoal, é o 6 duplo fatorial. O duplo fatorial ele vai ser uma multiplicação dos números que possuem a mesma paridade que o número 6. No caso aqui é o número que está sendo aplicado, né? O que é a paridade? Por exemplo, o número 6 ele é um número par. Então, eu vou multiplicar apenas os números pares menores ou iguais que 6. Quais são os números pares, gente? Vou colocar aqui para vocês. Os pares são 2, 4, 6, 8, 10. Os pares positivos, tá? Aqui eu não considerei o zero, que também é par, e não considerei os negativos, porque aqui no fatorial duplo a gente considera apenas os números pares maiores que zero, tá bom? Nesse caso aqui, então, a gente vai multiplicar todos os pares menores ou iguais a 6. São eles o próprio 6, o 4 e o 2. Então, vai ficar 6 vezes 4 vezes 2. 6 vezes 4 é 24, 24 vezes 2 é igual a 48. Que não é a nossa resposta. Passou longe também, né? É um múltiplo de 6, mas não é o 6. Então, não queremos essa opção. Já descartamos a letra B também. A próxima aqui é a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 pode ser obtida a partir da fatoração. E é isso que eu vou fazer com vocês, tá? Embora seja muito fácil, um quadrado perfeito, a gente consegue utilizar a fatoração para poder representar esse valor. Caso você não conheça os números quadrados perfeitos, tá? Então, eu vou colocar aqui o 64, aproveitar esse cantinho da esquerda aqui, e vou fazer uma fatoração por números primos, tá? Os números primos são eles aqui, ó. Vou colocar aqui debaixo do primorial. Daqui a pouco a gente vai utilizar aqui também, tá? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Daqui a pouco a gente vai utilizar novamente esse conjunto. Então, guarde aqui esse conjuntinho porque vai ser muito importante. O 64 dá para dividir por 2. A gente sempre começa do menor, tá? Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou dividir. 64 dividido por 2 é igual a 32. 32 continua sendo um número par, então eu consigo ir por 2 de novo. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 também é par, vai por 2. 16 dividido por 2 é 8, que vai por 2 de novo, 4, por 2 de novo, 2, por 2 de novo, 1. Então, o nosso 64 é igual a 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então, eu vou colocar isso aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, raiz, né? Vezes raiz de 2 ao quadrado. Como aqui raízes e potências podem simplificar, cortamos aqui esses valores e sobra exatamente 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui, pessoal, é igual a 8. Então, raiz quadrada de 64 é igual a 8. Até agora foi a resposta mais próxima do nosso resultado. Mas ainda não é essa que a gente quer. A gente vai, então, agora, finalmente, para o 4 primorial. O primorial depende desse conjunto de números que eu já listei para vocês, chamado de números primos. E a ideia é a seguinte, é eu multiplicar os números primos menores. Qual é o valor da expressão numérica? Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática para você tentar se divertir aí
e resolver essa questão junto comigo e tentar descobrir qual dessas opções aqui é a resposta correta. Convido você a se inscrever no canal e a curtir esse vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo, tá bom? Eu vou resolver junto com vocês, então venha comigo até o final para a gente poder aprender como que se resolve. Aqui, gente, temos alguns detalhes importantes que devemos considerar antes de começar a resolver. E o primeiro deles são os parênteses. É a primeira coisa que a gente deve notar aqui nessa expressão numérica e por isso é ela a primeira coisa que a gente vai resolver nessa questão. Então a gente vai ignorar por enquanto tudo que está fora dos parênteses e vamos começar resolvendo essa divisão aqui, ó. 12 dividido por 4. É nosso primeiro objetivo na hora de começar a resolver essa questão. Lembre-se sempre disso. Em uma expressão numérica, a gente resolve primeiro os parênteses, tá bom? Na ordem que eles aparecem, caso tenha mais do que um, né? Então, a gente vai resolver 12 dividido por 4. Eu vou manter essa potenciação aqui, tá? Vou escrever aqui no cantinho, ó, 6 ao quadrado, que é esse 6 ao quadrado aqui, tá bom? Mais o resultado dessa divisão, que é igual a 3. E aí você perceba uma coisa, depois que eu resolvi tudo, eu não preciso mais dos parênteses, então eu só coloco o resultado e não ponho mais os parênteses. Menos 21 que está aqui paradinho. Muito bem. Temos agora uma atualização dessa expressão. E ficou bem mais simples, porque agora eu já não tenho mais parênteses e tenho apenas potenciação, adição e subtração. Dentre essas três operações, a primeira que deve ser resolvida é a potenciação. E ela tem uma definição própria e a gente deve se lembrar. A gente aprende lá na escola, né, no ensino fundamental, mas aqui eu estou para lembrar vocês como que se resolve. A potenciação ela é baseada, gente, na multiplicação repetida. E o número que vai se repetir dentro dessa potenciação é o número chamado de base, que é o número que fica embaixo da potenciação. E o número que está em cima, chamado de expoente, é a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. Em outras palavras, aqui eu vou ter, então, 6 vezes 6. Essa é a definição do 6 ao quadrado, ou 6 elevado à segunda potência. 6 vezes 6, aí você lembra da tabuada, que não é difícil. Isso aqui é igual a 36. Muito bem. No lugar, então, do 6 ao quadrado, eu devo colocar o 36 para poder continuar a minha expressão. Então, eu coloco aqui 36... mais 3, menos 21. Muito bem. Entre adição e subtração, você pode aqui ter uma maior liberdade, porque são operações mais fáceis, mas para você não errar, eu vou te dar uma dica. Faz sempre da esquerda para a direita, que você nunca vai errar. A regra sempre é essa, da esquerda para a direita, porque é na ordem de leitura, na ordem que aparece, né? Então, vamos começar. 36 mais 3 é igual a 39. 39 menos 21. E aí aqui fica fácil, né? Eu consigo subtrair as unidades, fica 8, e subtrair as dezenas, fica 1. Então, o resultado da nossa expressão numérica está aqui, ó. 18 é o valor desejado, né? Que a gente queria encontrar aqui. Vou até circular, fazer um quadradinho de vermelho aqui para dizer que essa é a nossa resposta, mas a questão não para por aqui. Por quê? Existem aqui 4 opções que podem ser que seja a nossa resposta. Então, eu convido você a tentar resolver essas operações que estão aqui e deixar nos comentários qual delas que é o 18, certo? Eu vou mostrar para vocês como que resolve cada uma delas. Temos aqui um primorial, um fatorial duplo e uma raiz quadrada. Vamos começar pelo primorial, que é na ordem que está aqui, né? Eu gosto de fazer as coisas na ordem, então vamos resolver primeiro a primeira opção. O primorial, que é esse símbolo aqui de hashtag, ele depende, o próprio nome já diz, né? Dos números primos. Sempre que for preciso utilizar esses números, eu vou lembrar vocês, tá? Porque tem gente sempre chegando nova aqui no canal, e aí eu gosto de trazer esse conteúdo para vocês. E para quem já viu, acaba relembrando que isso aqui é muito importante, tá bom? Os números primos, pessoal, são números que possuem apenas 2 divisores. Eles são o próprio número e o 1. Ou seja, são números que não podem ser quebrados em partes diferentes dele próprio e de uma por uma, né? Quebrar em várias partes de 1. Então, esses números são muito especiais e muito importantes. Começando pelo primeiro número primo, que é o número 2. Depois temos o número 3. O número 5. Depois o 7. Aí você pensa, será que o 9 é? O 9 não é, porque o 9 eu consigo dividi-lo por 3. Então, o 9 não é número primo. Então, eu vou para o próximo. 11, depois o 13 e assim por diante, tá? Vou parar por aqui. Mas esse conjunto, gente, é infinito. A gente consegue listar infinitos números. Na verdade, não consegue, né? A gente consegue
ter uma ideia de que ele vai sempre crescendo, mas esses aqui já são suficientes para a gente poder descobrir o valor desse primorial que está aqui, tá bom? O primorial, então, gente, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar os números primos, que são esses aqui, menores ou iguais ao 5 que está sendo aplicado aqui e vou multiplicar. Quais são esses números? O 5, o 3 e o 2. Então, a nossa multiplicação aqui será 5 vezes 3 vezes 2. E aqui, gente, fica muito fácil de calcular. 5 vezes 3 é 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Logo, a gente conclui que a primeira opção não é a nossa resposta. A gente já pode eliminar essa alternativa e não vamos marcá-la, certo? A segunda, a gente já vem aqui para o fatorial. O fatorial é um pouco mais simples, a gente já conhece lá da escola, né, do ensino médio, principalmente, quando a gente estuda permutações. Nada mais é do que multiplicar os números naturais menores ou iguais a 3. Então, eu tenho aqui 3 vezes 2 vezes 1. Sempre para no número 1, tá bom, pessoal? Fatorial sempre vai parar no número 1. Então, agora é só multiplicar. 3 vezes 2 é igual a 6 e 6 vezes 1 também é 6. Então, eu vou colocar aqui como resultado do 3 fatorial o número 6. E mais uma opção que não é a nossa resposta, certo? Agora, o duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, ele é diferente do fatorial simples. Porque, primeiramente, ele é representado por 2 fatoriais, em duas exclamações, e a definição dele funciona da seguinte maneira. Quando eu tenho o duplo fatorial de um número, eu vou considerar a paridade desse número. O que é a paridade do número? É saber se ele é par ou ímpar. Por que isso é importante? Por exemplo, o número 4 ele é um número par. Então, eu vou multiplicar o número 4 por todos os pares menores ou iguais a ele. Pares positivos, tá? Então, eu vou considerar aqui o número 4, o número 2 e só. Não chega no zero, porque senão acaba zerando tudo. Então, eu vou multiplicar aqui 4, que é o próprio número que está aqui, e o par que vem antes dele, que no caso é o 2. E o 2 é o menor par. Então, eu já paro aqui e finalizo a minha operação. 4 vezes 2 é igual a 8. E não é a nossa resposta. Então, temos 3 opções já descartadas. Sobrou para a gente o 324. É a melhor candidata, então ela deve ser a nossa resposta. Mas para comprovar e te ensinar a calcular uma raiz quadrada de um número qualquer, eu vou ensinar para vocês o método da fatoração. Vamos considerar esse número aqui, o 324, e vamos fazer uma fatoração pelos números primos, que são esses números que eu listei aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui 324 e vou fazer um traçado. Vocês conhecem a fatoração? Bem legal, né? A fatoração vai nos ajudar a encontrar aqui fatores comuns que vão multiplicar e gerar potências de expoente 2 para simplificar com essa raiz aqui, tá bom? Começando pelo primeiro primo, que é par, e é o único que é par, na verdade, né? Então, se o número que está sendo dividido é um número par, eu começo por 2. Então, vamos começar pelo número 2 e vamos dividir. 324 dividido por 2, vamos fazer de conta que a gente... Vamos quebrar o número, né? 300 dividido por 2 dá 150. 24 dividido por 2 dá 12. Então, 300 vai ficar 150 mais 12, 162. Olha só. É assim que a gente faz de cabeça, certo? Conseguimos ir de novo por 2, porque ele continua sendo um número par. Aqui, 160 por 2 é 80, e 2 por 2 é 1, 81. Agora chegamos em um ponto onde o nosso número não é mais par e a gente deve encontrar um novo número primo que consegue dividi-lo. O número 3 consegue dividir o 81. Então, eu já vou colocar aqui o 3. E 81 dividido por 3 é 27. Em seguida, eu posso ir por 3 de novo, porque 27 dividido por 3 é 9. Assim, vai por 3 de novo, que dá 3. E, por último, 3 de novo, que dá 1. Chegando no número 1, a gente finaliza a nossa fatoração. Então, a gente tem aqui agora, gente, uma série de números que multiplicados resultam em 324. Eu vou agrupá-los de 2 em 2. Mas por que de 2 em 2? Porque a minha raiz ela tem índice 2. Quando não tem nada aqui, né? É raiz quadrada, é índice 2. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, tenho aqui 3 ao quadrado e tenho aqui 3 ao quadrado. Só multiplicar, né? E agora, quer dizer que se eu multiplicar esses números, dá 324. Eu vou substituir no lugar dele aqui, ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado
Na multiplicação, eu consigo separar as raízes, então vou separar aqui raiz quadrada de 3 ao quadrado e vou separar a última também, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembrando que isso aqui é uma igualdade, então essa resolução aqui é a mesma que essa, tá? Devido à nossa fatoração. Agora, coisa mais interessante, essa raiz simplifica com o quadrado, aqui também e aqui também. Olha que legal que ficou 2 vezes 3 vezes 3, né? 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 3 é igual a 18. E o que a gente queria? Exatamente o 18. Então, a nossa resposta, olha aqui, está na alternativa letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou a questão, você conseguiu gabaritar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.